O volante Paulinho foi oficialmente contratado pela Arábia Saudita. O jogador vai defender o clube no Oriente Médio, frustrando as expectativas dos corintianos que o esperavam em Itaquera. Durante todo esse processo de fechamento com o novo clube, Paulinho desagradou bastante a torcida do Corinthians. Ao sair da China, a expectativa era que o jogador cumprisse o que falou antigamente e voltasse para o Corinthians quando fosse retornar ao Brasil. Porém, o jogador deu algumas entrevistas dizendo que até recebeu proposta do Corinthians, mas estava avaliando o que fosse melhor para sua família. Isso gerou revolta na torcida do Corinthians, falando que ele não queria vestir o manto e só estava interessado no dinheiro. Aí fica a pergunta, será que Paulinho diminui a sua questão de colocação de ídolo do Corinthians com essa postura? A minha resposta é que, apesar de não achar que o Paulinho está errado, de verdade, o jogador tem que buscar a melhor opção financeira e pessoal para sua vida. Desde sempre, o Paulinho deixou claro que queria iria estudar propostas, iria estudar negócios que ficassem melhor para sua família e para ele mesmo. A priori, o que o Paulinho falou bastante era de que ele queria Europa, mas pelo visto não chegaram boas propostas. Ele chegou a recusar o Galatasaray, o Fenerbahçe, ambos da Turquia, e não fechou com nenhum clube europeu. Apesar de não falar explicitamente sobre questões financeiras, ficou na cara que sim, o Paulinho iria para o lugar que o pagasse melhor. E isso não está errado mesmo. Ele teve proposta aqui do Grêmio, proposta do Corinthians, do Red Bull Bragantino menos, mas teve sim. E aí, cara, ele escolheu o que pagava financeiramente. E isso tá certo, ele tem que escolher o que é melhor para a própria carreira. Só que eu acho que ele deixa de ser ídolo quando ele tem a oportunidade de voltar a defender a camisa que tanto acolheu ele, que ele tanto amou. E parte da idolatria do corintiano, do torcedor em geral, está nisso. Está de ver que o cara é capaz de largar tudo para poder vir e jogar. O jogador ir bem, o jogador ter sucesso com a camisa, só diz na questão dentro de campo, do que ele entregou. E sem dúvida nenhuma, o Paulinho entregou demais. Mas a questão de ser ídolo, ela pede esse algo a mais de postura, esse algo a mais do fora de campo. E ao não querer vir para o Corinthians, ao dar aquele monte de entrevista falando que amava o Corinthians, que era uma das prioridades, mas que ele queria pensar no melhor para si mesmo, ele não colocou o Corinthians como uma das coisas mais importantes da vida dele. E o ídolo, ele coloca o Corinthians, ele coloca o seu clube como uma das coisas mais importantes da vida. A gente vê caras, por exemplo, o Hernanes, que veio jogar no São Paulo, o Juninho Pernambucano, quando ele volta para receber pouco no Vasco. Isso é idolatria. Isso é um cara que coloca o amor ao clube, o amor ao Corinthians, acima de tudo. O Paulinho, nessa colocação, para mim, será eternamente um ótimo jogador, que defendeu as cores do Corinthians, que fez um dos gols mais importantes da história do clube. Mas na minha visão, infelizmente, ele perde um pouco do prestígio como ídolo, ao passo que ele escolhe, não posso afirmar que ele escolheu o dinheiro, mas ao passo que ele aparentemente escolhe o dinheiro da Arábia Saudita e não o Corinthians. E o que você acha? Como fica a imagem do Paulinho na sua cabeça? Deixe seus comentários aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!